Olá, pessoal! Bem-vindos à disciplina de Geometria Plana do curso de Licenciatura em Matemática pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro. Sou o professor Esder. Na aula de hoje veremos alguns tópicos sobre ângulos. Ângulo é a região plana limitada por duas semirretas de mesma origem. Vemos que temos aqui então a nossa origem O. Dessa origem surgem duas semirretas. A semirreta que dizemos que é o lado A e o B. Entre essas semirretas temos essa abertura que é o nosso ângulo. Essa abertura, nesse caso, denominamos ele por alfa. Podemos também denominar por outras letras gregas, como beta, gama, sempre minúsculas. Esse chapeuzinho em cima do vértice, em cima do ponto de origem, é o que representamos por ângulo, sempre um acento circunflexo. Ângulo de 180 graus é chamado raso e seus lados são semirretas opostas. Vejam que temos a origem e dessa origem duas retas opostas, o que formando o ângulo de 180 graus ou uma meia volta. Ângulo de 0 grau é quando os lados coincidem. Temos a origem e duas semirretas, uma sobreposta à outra. Quando as medidas são iguais, dizemos que as medidas desse ângulo são congruentes. A é congruente a B. Ângulos que possuem o mesmo vértice em um lado comum são denominados consecutivos. Os ângulos AOB e AOC são consecutivos. Vejam, do vértice O, temos o ângulo AOB e temos o ângulo AOC. O lado comum seria o lado A, ele é comum aos dois ângulos. E temos o ponto interno em comum também. Dois ângulos consecutivos que não possuem um ponto interior comum são denominados adjacentes. Vejam que dessa mesma forma, eles ainda são consecutivos, mas não possuem um ponto interior comum. Nesse caso, nós temos os ângulos AOB, AOB e temos o ângulo BOC. Qual o lado em comum? O B. Dizemos então, mas como não possui um ponto interior comum, nesse caso, dizemos que são adjacentes, ou seja, ângulos um ao lado do outro. Dois ângulos são ditos congruentes se têm a mesma medida. Vejam que temos o ângulo ABC e o ângulo DEF com a mesma medida, 40 graus e 40 graus. Nesse caso, dizemos que a ABC é congruente a DEF. Bissetriz de um ângulo é a semirreta de origem no vértice do ângulo, que divide esse ângulo em dois ângulos congruentes. Então, nós temos o ângulo AOB. Esse ângulo foi dividido por uma semirreta. Essa semirreta dividiu esse ângulo ao meio. Quando ele divide esse ângulo ao meio, ele forma dois ângulos com a mesma medida. Mesma medida, ângulos congruentes. Ângulo reto é aquele cuja medida é 90 graus. O ângulo de 90 graus é o que dizemos ser ângulo reto. Ângulo agudo é aquele cuja medida é menor que 90 graus. Então, o ângulo que estiver entre 0 e 90 seria o nosso ângulo agudo. Ângulo obtuso é aquele cuja medida é maior que 90 graus. Então, o que passar de 90 graus é ângulo obtuso, 110 graus. Dois ângulos são complementares quando a soma de suas medidas é igual a 90 graus. Ângulos complementares, a soma de suas medidas, 90 graus. 50 mais 40 são ângulos complementares, é igual a 90 graus. Dois ângulos são suplementares quando a soma de suas medidas é igual a 180 graus. Então,
quando ângulos suplementares, ou seja, nesse caso 140 mais 40, são ângulos suplementares, ou seja, a soma de suas medidas é 180 graus. Dois ângulos são denominados opostos pelo vértice se os lados de um são as semirretas opostas do outro. A linha OB', ela é oposta a AOB. São ângulos opostos. Esses ângulos opostos, quando são lados de um são as semirretas opostas do outro, eles são também congruentes, ou seja, mesma medida de ângulo de um lado, mesma medida de um ângulo do outro. São ângulos com a mesma medida. Unidades de medida de um ângulo. Grau. A medida de uma volta completa é 360 graus. 1 grau é igual a 60 minutos. E 1 minuto é igual a 60 segundos. Radiano. A medida de uma volta completa é 2 π radianos, ou seja, 360 graus é igual a 2 π radianos. 1 radiano é a medida do ângulo central de uma circunferência, cuja medida do arco correspondente é igual à medida do raio da circunferência. Ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma reta transversal. Vejam que nesse caso temos a reta R, que é paralela à reta S. E essas duas retas paralelas são cortadas pela reta T, onde formam ângulos. Temos então esses ângulos. Primeiramente, ângulos correspondentes. Ângulos correspondentes são os que possuem a mesma posição. Temos então como exemplo os ângulos B e F, o ângulo B e o ângulo F. Vejam que eles possuem a mesma posição. Quando eles possuem a mesma posição, pela propriedade, eles são congruentes, têm a mesma medida. Ângulos colaterais. Colaterais é que possuem o mesmo lado. Temos agora colaterais internos e temos colaterais externos. Como colaterais internos, temos o H e o C. H e o C. Possuem o mesmo lado? Estão no mesmo lado da reta transversal? Sim. E temos também os colaterais externos. Como exemplo de colaterais externos, temos o D e o G. D e o G estão do mesmo lado, mas nesse caso estão externos às retas paralelas. Ok? Como propriedade, esses ângulos eles são suplementares. Lembra? Acabamos de falar sobre ângulos suplementares. Ângulos suplementares, a soma é igual a 180 graus. Ângulos alternos. Alternos é que possuem lados alternados. Temos também os alternos internos e os alternos externos. Como exemplos de alternos internos, temos o B e o H. O B e o H. Vejam que estão internos às retas paralelas, mas estão em lados opostos, estão em lados alternados. Temos também os alternos externos. Como exemplos, nós temos o A e o G. Veja o A aqui em cima e o G aqui embaixo. Também estão externos às retas paralelas e estão em lados alternados. Nesse caso, temos como propriedades que eles são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. Pessoal, são somente alguns tópicos sobre ângulos. Não deixe de consultar nossa apostila, de rever alguns outros conteúdos, revejam alguns outros conteúdos e também façam as atividades que estão também na apostila. Todo o treinamento é válido para o seu conhecimento. No próximo vídeo, vamos fazer alguns exemplos. Bons estudos!